O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Então Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, eu, de propósito, escolhi este evangelho para o dia de hoje, porque nós hoje celebramos a festa de Santo Antão. Interessante notar que na língua portuguesa há algumas nuances de distinção de santos. Por exemplo, nas línguas italiana, alemã, francesa, espanhola, Santo Antão é sempre chamado também o Santo Antônio Abade. E nós distinguimos Santo Antão, esse monge abade eremita, do Santo Antônio de Pádua. Como também nós distinguimos o São Bento, que é o abade, de São Benedito, que é o nosso santo querido, o negrinho, que nós muito amamos. Assim, são pequenas nuances, mas que interessa a nós é o sentido do que este evangelho provocou nesse rapaz chamado Antão. Ele era jovem. Os pais deles morreram, parece, prematuramente. E ficou somente ele e uma irmãzinha. Mas ele era muito piedoso, costumava ir quase todos os dias à missa. E um dia, indo para a missa, ficou pensando: como era bonito ver, assim, ler nos Atos dos Apóstolos o despojamento dos primeiros cristãos, que colocavam tudo aos pés dos apóstolos para que isto fosse distribuído aos pobres. E andando assim, quando chegou à igreja, e o evangelho justamente coincidia com esse. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás
uma grande recompensa no céu. Santo Antão entendeu que era para ele esta mensagem. Acabada a missa, voltou para casa. Como ele era herdeiro de uma grande propriedade dos seus pais, lá no Egito, ele era muito rico, ele então já procurou, vendeu tudo o que tinha. Logo encontrou gente, guardou um pouquinho para ele e para a irmã dele. E assim, depois ele viu que também isso era preciso se despojar. Então pediu para o mosteiro de moças virgens que cuidassem da irmã, e ele então se refugiou no deserto, lá num pequeno oásis, e lá ele começou a viver sozinho, trabalhando com as suas próprias mãos, porque também ele ouviu na Sagrada Escritura, na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, quem quiser comer, que trabalhe. E então ele disse, então eu vou trabalhar para comer. E assim também trabalhava, o que sobrava ele dava para os pobres. E assim ele foi vivendo. Depois, ao redor dele, muitos começaram também a viver a experiência da oração, do sacrifício, das penitências rigorosas deste santo. Mas porque ele se desprendeu de tudo, e veja que ele teve até uma certa influência no concílio de Éfeso, ou de Nicéia, melhor dizer, na própria linha da definição sobre a divindade de Jesus. Ele era monge, foi convidado, havia muita discussão, e por causa, ele disse, mas por causa de um pinguinho no i, vocês estão discutindo? Aí ele disse, bom, então aí o pessoal foi e chegaram a uma conclusão de que o Filho de Deus era semelhante, igual ao Pai. Para dizer, esse é o homem da sabedoria. Ele prestava atenção à palavra de Deus e decorava tudo. E teve a graça de viver mais de 100 anos, 106 anos, com todo o seu rigor de penitência, de austeridade, mas de caridade. Meus irmãos, nós devemos nos desprender dos bens. Todo bem que nos amarra e nos impede de fazer o bem, de nos colocar mais a serviço de Deus, não agrada a Deus. Quanto mais nós nos despojarmos daquilo que podemos deixar para servir melhor o próximo e servir melhor a Deus, isso nos vai dar um grande tesouro no céu. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade muito egoísta, muito ambiciosa, de muito prazer, de resultados imediatos. Que Santo Antão nos ajude a entender que o que vale é o bem que a gente faz e não os bens que a gente tem. E que Nossa Senhora nos ajude. Amém.